Bom, e o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o acerto de contas dos prefeitos que estão deixando os cargos? Para falar sobre isso, nós convidamos a professora e mestra em Direito Financeiro da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, Tatiana Cardoso Teixeira, para explicar para a gente a legislação. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tatiana, primeiro, ticket alimentação, outros tipos de direitos, como, por exemplo, além do ticket, assim, existe um prazo máximo para eles vigorarem? Eles podem ser retirados a qualquer momento? O que a legislação prevê nesse caso? Olha, primeiramente, boa tarde a todos. É importante ressaltar que a administração pública ela está vinculada ao princípio da legalidade. O que diz esse princípio? Que a administração pública ela deve respeito à legislação e só pode fazer o que a lei determina. Então, nesse sentido, quando o município atinge o limite de gasto com o pessoal, no caso dos municípios 54% da sua receita corrente líquida, a legislação determina que ele exerça uma série de medidas para reduzir esse gasto. Entre eles, o corte de horas extras, a demissão de cargos em comissão, que são os chamados cargos de confiança, e essas outras vantagens. Acontece que quando o administrador cria essas vantagens, ele já tem que prever esse gasto no seu orçamento. Ou seja, ele deve já estabelecer que ele tem condições para fazer esses gastos, né? Então, aí há uma dicotomia, porque se ele previu esses gastos ao criar a lei que autorizou a concessão desses benefícios, agora é uma questão muito polêmica o corte desses benefícios que são de natureza continuada, como ticket de alimentação, planos de saúde. O servidor ele pode até exigir judicialmente o pagamento desses valores suspensos. Agora, serviços essenciais, né, como limpeza, a saúde, né, como todo mundo tá vendo, isso pode ser cortado ou não? Olha, mais uma vez, a legislação estabelece uma medida de cortes em alguns serviços, principalmente os contratados temporariamente, o que gera um problema, porque muitas vezes, como foi até tratado na matéria, os professores, as pessoas que exercem essas funções não são servidores públicos estáveis, eles são contratados temporariamente. E uma das medidas que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para reduzir gastos com o pessoal é justamente a interrupção dos contratos temporários, né? O que, de uma certa forma, indica um mau planejamento em definir as prioridades do governo, né? Ou seja, se ele tem que cortar gastos, aonde ele vai cortar que seja menos danoso para a população. Então, no caso, durante os 4 anos que ele governou, ele deveria fazer um planejamento, por exemplo. Exatamente. E, principalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca em relação aos 8 meses do término do mandato. Nesse período, o administrador, no caso o prefeito, ele não pode contrair nenhuma dívida pela qual ele não tenha fluxo de caixa, ou seja, se ele não tem o dinheiro já em caixa para arcar com essa despesa, né? E isso, inclusive, é tipificado como crime no Código Penal. O administrador, ele responde pessoalmente. Por isso aí essa preocupação de, às vezes, realizar cortes em alguns locais que não são tão estratégicos para a população, mas para que ele tenha recursos financeiros para saldar todas as dívidas já vamos dizer assim, já firmadas ainda no seu mandato, ou que deixe o dinheiro em caixa para que essas dívidas possam ser pagas no exercício seguinte. Professora, a gente sabe que quem fiscaliza as prefeituras é o Tribunal de Contas do Estado. Com a sua experiência, qual que é a visão, a avaliação do TCE sobre essas medidas emergenciais, vamos dizer assim, nas prefeituras nesse fim de mandato? Olha, o Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza durante todo o período. Bimestralmente é informado ao tribunal se o município ele está acima do limite com gasto do pessoal, se ele está cumprindo os limites mínimos em relação à saúde, educação, e isso tudo é fiscalizado eletronicamente. Por exemplo, no caso de pessoal, se ele atinge o limite prudencial de 95% desse gasto, o tribunal já é acionado e automaticamente já tem que tomar essas medidas para que ele não sofra multa, né? Processo administrativo perante o Tribunal de Contas, que pode, inclusive, culminar aí com a suspensão dos direitos políticos. Tá ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da IPTV. Muito obrigada pela participação.